Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei. Como você viu aqui algumas coisas de Abraão, só terminando, você percebeu aqui que aparentemente ninguém sabia o que ele ia fazer naquele monte. Pelo menos as pessoas que vieram com ele não sabiam, porque ele disse: nós voltaremos. E Isaac também não sabia, perguntou: Senhor, eu estou vendo, pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele disse: Senhor proverá. Talvez não deve ter contado nem para Sara, talvez não tivesse contado para ninguém, porque era algo entre ele e o Senhor que deveria ser feito. Ele sabia pela comunhão que deveria fazer. E nós vimos aqui, eu gosto desse texto que fala, depois nós lemos, vou ler de novo o último texto que diz: então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a descendência, tua descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. Porquanto fizeste isto. Amém? Durante todo o tempo, Abraão foi preparado e ele aceitou aquela preparação para um dia fazer aquilo que era necessário para receber aquilo que ele tinha dito. Eu sempre fico pensando sobre isso, de que a minha vida seja de fato uma vida que eu possa percorrer com ele, estar pronto no tempo certo, para quando ele quiser fazer. Ele não vai pedir nada a mim quando eu não estiver preparado. Amém? Ele vai pedir quando eu estiver preparado, obviamente. Mas estar preparado é uma questão que eu posso estar ou não. Eu posso chegar lá ou não. Isso é muito importante. Se queremos caminhar com o Senhor, esse é o lugar da nossa caminhada. Eu quero que você abra comigo em 2 Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1 mesmo. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Sabe que, entenda aqui, o que eu falei, Deus nunca mandou você confiar no dia de amanhã para fazer alguma coisa. O dia de amanhã, guarde sempre isso, você não tem. Amém? Você pode até fazer planos, mas ele pode nunca chegar. E hoje é o dia em que amanhã talvez seja o dia da eternidade. Amém? Amém ou não? Porque a gente vai morrer e tem 2 lugares para ir, céu ou inferno. Nós estamos trabalhando e crendo pela salvação, naquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. Tem os galardões, tem o trabalho que é feito, enfim. Mas amanhã é um dia que pode não existir. Como uma frase que um grande pregador disse uma vez, falou: viva cada dia como se esse dia fosse o último, porque um dia será. Amém? Viva cada dia como se ele fosse o último, porque um dia ele será. Então, se você estiver pensando que vai viver até amanhã, talvez isso não aconteça. E eu vivo assim. Eu não durmo pensando que posso corrigir alguma coisa, pedir perdão por alguma coisa amanhã, acertar alguma situação amanhã. Não, eu resolvo tudo na hora. Inclusive, vem em mim o problema, eu já resolvo naquela hora. Eu não espero anoitecer, porque eu quero estar limpo o tempo todo, zerado o tempo todo, né? Corrigido o tempo todo. Sabe, eu não oro a Deus e Senhor me abençoa. Não. Porque isso eu sei que eu sou, é uma questão de você andar na palavra e viver nela. Eu oro a Deus: Pai, me corrige, porque eu sei que eu preciso muito mais ser corrigido que qualquer outra coisa. E à medida que Ele me corrige, eu posso acertar, eu posso andar correto. Se o teu desejo for ser corrigido por Ele, Deus vai te levar longe. Tem coisas boas para acontecer, à medida que nós admitimos que precisamos dessa ajuda, dessa correção. Amém?
Você deve saber que no Velho Testamento, tudo que foi escrito é apontado para o Novo. Era a forma que Deus tinha, como as parábolas de Jesus, por exemplo. Não é parábola, por exemplo, o Velho Testamento, mas tem uma função muito parecida. Né? As parábolas tentavam falar de coisas espirituais usando exemplos naturais. No Velho Testamento, aquilo que nós seríamos, aquilo que aconteceria conosco, que seria uma realidade em nossa vida, não é? Não podia ser mostrado de outra forma. Então, quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, algumas coisas que Deus fazia, Ele estava apontando para o que seríamos, só que de uma maneira diferente. E se nós prestarmos bastante atenção, vamos entender o que Ele está falando, inclusive a profundidade de quem somos hoje, olhando para algumas coisas que parecíamos não entender muito, mas que eram bem firmes, vamos dizer, severas, né, ou claras e profundas na sua explicação. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler do 1 ao 15, vamos lá, diz assim, deixa eu só explicar aqui o contexto. Davi estava indo aqui para recuperar a Arca da Aliança. Quem sabe o que era a Arca da Aliança aqui? Levanta a sua mão. Quem não sabe, levanta também. Bom, alguns não sabem. A Arca da Aliança no Velho Testamento era uma caixa especial que Deus mandou fazer, construir, que era uma réplica. Aquele lugar era uma réplica de coisas que simbolizavam o céu, que mostravam o que era no céu, como era no céu. Então, aquilo tudo simbolizava uma realidade. Não, aquilo não era uma realidade, mas era uma cópia de uma realidade. Você entende? Por isso que eu falei, ali era Deus explicando alguma coisa, tentando mostrar para as pessoas alguma coisa que elas não podiam entender se fossem falar. Então, Deus fez algum negócio ali, montou uma imagem, um símbolo que mais ou menos, que desse ao homem uma condição de entender um pouquinho sobre o que havia no mundo espiritual, como era o céu, ou pelo menos uma parte lá. Então, a Arca da Aliança, ela simbolizava o lugar onde estava a presença de Deus, a presença dele, ou seja, ali, ele pediu para aquela caixa ser feita de maneira muito especial. Então, se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, vai ver a construção da arca. Ali era tudo coisas muito, muito especiais, as madeiras eram nobres, tinha ouro envolvida, prata envolvida, tinha pedras preciosas envolvidas. Aquela caixa era uma caixa especial, não é? Os varais e a forma como elas deveriam ser carregadas, as pessoas que deveriam estar fazendo aquilo também, foi tudo muito bem explicado ali. E o tabernáculo, né, o lugar onde ela ficava num lugar específico, aquela caixa que simbolizava, que tinha 2 querubins de ouro, né, que ficavam em cima da tampa da caixa, simbolizavam os querubins que ficavam na presença de Deus, ou naquilo que seria a presença de Deus naquele lugar. E essa caixa, de fato, passou a ter o Shekinah. Ali, dentro daquela caixa, Deus colocava um poder que simbolizava a sua presença ali. E ele ficava num tabernáculo, num lugar separado, chamado Santo dos Santos. Tinha um grande véu ali, não é? E antes dele tinha um lugar que era o santo lugar, e depois o átrio, e assim por diante, o lugar de sacrifícios, não é? E tudo isso era uma demonstração. Diante de Cristo, antes de Cristo vir, todas as pessoas ficavam do lado de fora daquele tabernáculo, e elas ofereciam sacrifícios, e o sacerdote, que entrava no santo lugar, sempre, todo mês, mas o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, no último, onde ficava a arca, uma vez por ano, e não sem sangue alheio, mas com sangue de animal, para mostrar que ainda não estava aberto o caminho. Porque se ele tivesse errado, se ele não tivesse correto com a sua vida, feito tudo o que deveria fazer e colocado a roupa que deveria ser colocada, entrasse naquele lugar sem aquilo que deveria ser colocado, ele morria lá dentro sozinho. Ele caía morto. E tanto que ele entrava com uma corda amarrada nos pés. Caso ele morresse lá dentro, puxavam ele para fora, porque ninguém podia entrar para pegar. Tal era o poder daquela arca, ou do que Deus colocou naquela arca, simbolizando a sua presença, e como o homem deveria estar lá, mostrando que o homem não estava nessa condição. E aquela presença estava naquela caixa, naquela arca. Houve um tempo em que, sempre que eles iam para um lugar, eles levavam a arca, carregavam a arca, assim como foi ordenado. E eles iam para uma guerra, levavam a arca, o sacerdote levava, e eles ganhavam a guerra. Era assim que funcionava. E essa arca, então, pelos seus inimigos, sabiam que era que dava vitória para Israel,
foram levadas. Levaram ela para o seu troféu entre os seus deuses. E colocaram a arca no lugar onde estavam os seus deuses ali, os seus troféus. Tinha lá o rei dele, se não me engano, é o rei Dagon, uma estátua grande, não é? E colocaram então a arca da aliança perto daquela estátua. E quando colocaram lá, no dia seguinte foram ver os joelhos do deus dele, da estátua do rei Dagon, tinham sido quebrados, e a estátua estava dobrada diante da arca. Nenhuma estátua, por mais que não fosse nada, poderia permanecer, porque ela tinha a imagem de um deus, né? Em pé. A arca tinha esse poder e ela tinha essa unção dentro dela. O Shekinah de Deus estava naquela arca. E ela foi roubada. Estamos lendo aqui a partir do momento que Davi vai buscá-la de volta. E que ele está trazendo a arca novamente. Ok? Eu quero que você aprenda algumas coisas importantes aqui. Então diz aqui. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todos. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Baal, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô são duas pessoas, né? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Então, obviamente, Uzá estava atrás. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, uma das pessoas, o homem que estava atrás da arca, né, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, né, e a arca ia cair. E quando a arca ia cair, Uzá foi segurar a arca para ela não cair. E aqui diz que versículo, me ajuda aqui, 7. Sim. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Eu quero que você guarde essa palavra, irreverência. O que foi que Uzá tentou fazer? Segurar apenas a arca, não foi isso? Ele não parecia haver nenhuma reverência nele. A arca estava balançando, ela ia cair porque os bois tropeçaram. Ele foi tentar segurar a arca e ele morreu na hora, fulminado, quando tocou nela, não é? Então diz, a ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, que significa o lugar do castigo. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca? Por isso desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom, é uma pessoa, Obed-edom de Gade, era um judeu. Depois você vai encontrar Obed-edom como um dos levitas, né? A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua família. Eles disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus à cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal, de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca ao som de gritos de alegria e de trombetas. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui, antes de eu começar a ler outros textos para você. Aqui fala sobre a arca da aliança, e que estava lá a presença de Deus. Se você ler Êxodo,
eu te aconselho a ler lá como ela foi feita. Você vê que haviam detalhes muito precisos e eram sérios aquilo. A forma como deveria ser feita deveria ser exatamente como Deus havia dito. É interessante saber o porquê que ele estava fazendo isso, né? E era uma caixa especial, um lugar especial. E aquilo representava a presença de Deus ali, naquele lugar ou naquela caixa. E aqui diz que Uzá, quando tocou na caixa, ele foi fulminado, e a Bíblia diz que foi por sua irreverência. Para a gente, quando olhamos aquilo, parece que foi um cuidado. Ele tentou segurar a arca porque ela ia cair, mas a Bíblia chama aquilo de irreverência. E eu quero te mostrar um pouquinho do que está falando aqui. E aqui diz, como você leu aqui comigo no final, a forma como Davi ficou apavorado, ele ficou triste, porque ele deve ter pensado, isso poderia ter acontecido comigo. Qualquer pessoa que tocasse naquela arca ali, ele ficou amedrontado, então não quis mais levá-la, e deixou na casa de um outro homem chamado Obed-edom, não é? E quando deixou lá, ficou sabendo que as pessoas daquela casa foram abençoadas, por causa da presença daquela arca, que era aonde continha o Shekinah, a presença de Deus ali. E quando Davi viu aquelas coisas, foi lá e buscou a arca de novo. Mas o que o texto não fala aqui, é como ele fez depois. Sabe, aquele lugar, aquela arca, carregava essa presença de Deus, ela tinha os meios e as formas de ser carregado. Então, existia os varais, que eles entravam dentro das argolas que estavam na arca, e foi dito que quem carregaria a arca eram os levitas no ombro. E os levitas que carregariam aquela arca teriam que ser consagrados para isso. Mesmo que fossem levitas, teriam que ser consagrados para carregar a arca. Ou seja, haviam pessoas separadas e consagradas de um jeito específico para carregar aquela arca. E todo Israel, ou todo judeu, sabia disso. Uzá também sabia. Todos sabiam que havia uma forma correta de levar aquela arca, de levar e de carregar aquela arca especial que levava e carregava a presença de Deus. Ninguém poderia tocar nela, e ela tinha essa forma consagrada, a forma certa de carregá-la, né? E Uzá, quando tocou, ele sabia que não podia tocar. Ele sabia que nem aquela era a forma de carregar em cima de um carro de bois, né? Era novo, mas não era aquela maneira de se levar. Todos sabiam. Talvez não soubessem dos detalhes, mas sabiam que não era aquela maneira de se carregar. Quando voltaram para Israel, se você for ler de novo o texto de Êxodo, não é? Você vai ver o que aconteceu depois. Eles foram consagrados, foram levados levitas, muitos levitas foram levados. A cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal. A cada 6 passos, pense sobre isso. Sacrificavam um animal, não é? E todos os levitas se revezavam em levar a arca no ombro, e eles então chamaram, se você viu como Davi estava fazendo na primeira vez, na segunda vez, eles levaram muita gente, muita gente que tocou todo tipo de instrumentos, e músicos foram levados, inclusive maestros foram levados, e havia uma grande alegria puxando aquela arca, e todo mundo, quando dava 6 passos, sacrificava um animal, mas 6 passos, sacrificava outro animal. Foi assim até chegar na cidade de Davi. Você fala, meu Deus, para que tudo isto? É isso que nós não entendemos muitas vezes. Aquela arca tinha a presença de Deus ali. E é ali que estava toda essa presença. Então exigia uma forma especial de se carregar a sua presença. Lembra que tudo que você vê lá é sempre um símbolo. Nós encontramos aqui vários textos aqui, por exemplo, em Crônicas. Crônicas, eu vou ler para você, Crônicas capítulo 5, versículo 25, diz assim: assim, com grande festa, Davi e as autoridades de Israel, os líderes de batalhões de 1000, foram buscar a arca de aliança, a arca da aliança que estava na casa de Obed-edom. Em Crônicas 15, 15 diz: e os levitas carregavam a arca, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. E 1 Crônicas 15, 16, Davi também ordenou os líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres.
acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos, e você vai ver que lá no decorrer vai falar da quantidade de músicos e quantidade de instrumentos que foram levados e das pessoas que ficavam lá como os regentes. Enquanto todos os israelitas levavam a arca ao som de gritos de alegria e de trombetas. A Bíblia fala, eu quero que todos nós compreendamos isto. É importante isso. Quando Deus falou isso comigo, isso só aumenta o temor no coração da gente. E só faz entender que honra Deus nos deu. A Bíblia fala que, por exemplo, que hoje, depois que para você entender o tipo de vida que eu recebi, depois que eu saí do pecado, saí do inferno, saí daquele lugar e me tornei uma nova criatura, eu nasci de novo, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo, as velhas não existem mais, eu já recebi a habilitação para carregar a presença de Deus em mim. Aquela presença que estava na arca veio habitar em mim. Você entende? Ela veio habitar dentro de mim. Eu sou a pessoa que carrego essa presença. Se você é nascido de novo, se você entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, você carrega essa presença em você. Amém? Agora, do mesmo jeito que você viu aqui, não se pode carregá-la de qualquer jeito. Não se carrega essa presença como você quer. Existe na Bíblia a forma como nós carregamos a presença dele. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, eu tenho que ser santo porque carrego ele. Você entende, meu irmão? Existe uma forma correta de se levar à sua presença. Se nós ignorarmos isso, vamos ver o que aconteceu com Uzá. Não foi uma coisa boa. Porque hoje não levamos, não andamos. Quando você resolveu estar em Cristo, ele diz: bom, agora a partir de hoje vem sobre a sua vida, ou está dentro de você essa presença. Então, eu não preciso, por exemplo, buscar a arca em algum lugar para abençoar a minha vida. Né? Eu não preciso ir em algum lugar onde tem uma arca. Não preciso, porque aquele poder passou para dentro de mim. A Bíblia fala que Deus não habita mais em coisas feitas por mão de homens, ou em templos feitos por mão de homens. Ele habita agora naquilo que Ele mesmo fez, que sou eu e você. E você não precisa mais buscar isso em algum lugar, porque o que torna você, quando a Bíblia fala que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é porque Ele habita em você, porque Ele habitou em você, e Ele é a própria bênção. Então Ele tornou você aquilo que você é. Mas é possível que aquilo que é abençoador, e a Bíblia fala que quando nós somos irreverentes, né, ou quando não entendemos o que estamos fazendo, a Bíblia fala sobre pessoas que conhecem a verdade. Eu sei, meu irmão, que Deus trabalha conosco no nível do conhecimento que temos. Mas Deus não reconhece imaturidade que deveria ser maturidade, ou seja, pessoas que preferem ser imatura quando não são, pelo tempo, porque perdemos com isso. Mas a forma como nós vivemos hoje diz respeito à forma como nós só podemos ser, ou podemos viver como viveu a família de Obed-edom, abençoado ele e toda a sua casa, porque a presença de Deus estava dentro da casa de Obed-edom. Então, eu tenho a honra hoje de carregar essa presença. Eu tenho a honra de carregar a presença de Deus em mim. Ele habitar na minha vida e eu levar aonde quer que esteja. Mas a maneira como eu vivo deve ser entendida, porque eu não carrego qualquer coisa. A Bíblia fala que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava usar um colete. E no colete tinha simbolizado aquilo que seríamos nós hoje. Uma das coisas que tinha no colete era o talmim, ou tumim, né, que era uma pedra preciosa. Aquela pedra preciosa simbolizava a integridade, mostrava a forma como o homem deveria entrar dentro. O homem não tinha essa integridade porque ele ainda precisava de Jesus ter morrido na cruz. Então aquilo tudo era um símbolo de como ele entraria lá. E aquele tumim representava a integridade. Ele tinha que ter a integridade no colete para poder entrar no Santo dos Santos.
Isso era o peitoral do sacerdote. Tinha outras pedras e uma delas era esta. E quando ele entrava lá, ele tinha que entrar com um tumim que simbolizava a integridade. Integridade, você sabe o que é? É você não negar a verdade que conhece, não trair a verdade. É alguém que não mente porque sabe que mentir é errado, ou qualquer outra coisa. O que você sabe que é errado, a integridade não é a verdade, mas ela busca a verdade, ela tem a verdade como o seu guia. E devia ter ali no seu coração, né, ou dentro de você, a integridade. Essa era a vontade de Deus. Agora, você vê a maneira como eles carregavam a arca. A Bíblia fala que eles colocavam um monte de cantores. E eles ficavam alegres enquanto estavam cantando, enquanto estavam trazendo a arca. Ficavam bem alegres e felizes, e eram brados, eram gritos de alegria que faziam isso o tempo todo. Faziam com muita força e com muita alegria. Sabe, Deus tem nos dito uma coisa. Ele falou comigo muitas vezes sobre isso. Falei, Emílio, quem carrega a minha presença não carrega triste. Quem anda comigo não anda resmungando, porque carrega a minha presença. Aonde eu estou, as coisas estão acontecendo. Aonde eu estou, está tudo acontecendo. Sabe, andar triste para quem carrega a sua presença é quem não sabe quem está carregando, quem está colocando por dentro. E por isso que aquele simbolismo era para mostrar que hoje quem está carregando sou eu. Então, por que eu ficaria triste? Por que eu ficaria abatido diante das circunstâncias que vêm sobre a minha vida? Se eu carrego a própria presença de Deus em mim, se Deus está em mim, e Ele vai me guiando, vai me levando e vai me dizendo as coisas que eu vou fazer, aonde eu vou pisar. Sabe, se nós não entendemos isso, vamos ficar pensando que Deus vai descer do céu para fazer alguma coisa por mim. Ele vai descer do céu para me abençoar ou alguma coisa assim. Meu irmão, eu carrego a sua presença em mim. E a minha alegria é a forma bíblica de andar com a sua presença, porque eu reconheço que ninguém pode frustrar um plano do Senhor. E se eu estou dentro dos planos dele, estou fazendo com o que ele está dizendo, vai acontecer na minha vida. Você entende? A primeira coisa que devemos ter é a compreensão, é um entendimento do que a sua presença em mim, a presença dele em mim, representa. Sabe, não podemos viver como se isso fosse um símbolo. Não é um símbolo. Ele habita em mim, ele habita em você, é uma realidade. Sabe, se nós não entendemos isso, vamos viver de qualquer jeito, achando que posso viver assim. Não posso. Sabe, andar com ele exige que você tenha clareza e certeza do que você faz. Você precisa saber que aonde você está, você o leva. Não importa onde você vá. Aonde você está, você o leva. Quando você senta em algum lugar para ver alguma coisa, você o leva para comer, para almoçar, você está com ele o tempo todo. Né? Você se tornou um Obed-Edom, vamos pensar assim, porque ela estava lá com ele, né, na sua casa. Saiu quando tiveram que tirá-la de lá. Todo mundo queria a arca. Depois que souberam que a arca estava abençoando a família de Obed-Edom, todo mundo queria que a arca ficasse na sua casa, obviamente. Né? E meu irmão, você carrega, você é essa arca, você é essa pessoa, e carrega ela. Mas você não pode querer só e pensar que ela vai trazer só as bênçãos. Há a maneira certa de se carregá-la. Amém? A forma correta de se andar com ele. E precisamos entender que esse é o processo divino. Não pode ser de uma outra maneira. Eu tenho dito que em nós, ou na minha vida, no meu dia a dia, no meu comportamento, existe um referencial. Eu lembro eu uso essas coisas como se fossem para mim um referencial pessoal sobre minha conduta. Né? Por exemplo, eu não sei, eu não conheço você e você também não me conhece. Você até pode fazer elogios a mim, porque ela me vendo pregar aqui e ouvindo a minha mensagem. Mas você não me conhece. Você não sabe se eu estou vivendo o que eu estou falando ou não. Você não sabe se eu estou andando nessas verdades que eu estou dizendo ou não. E para você talvez nem seja importante saber isso, mas para mim é. E se eu não estivesse falando a verdade para vocês, por exemplo, de que me adiantaria isso? Se a minha consciência não fosse esta, talvez eu pudesse fazer isto. Se eu não tiver uma consciência da presença de Deus, talvez eu pudesse mentir.
Você entende o que eu estou te falando? A diferença de ter a consciência ou não. Se eu não tivesse consciência de sua presença em mim, talvez eu tentasse trazer uma mensagem para você da qual eu não vivo. Mas essa consciência me impede de fazer isto. Saber que Ele mora em mim e habita em mim. Eu não posso pregar aqui alguma coisa, eu não posso desonrar as pessoas que me ouvem, porque não seria verdade nem para o Senhor, nem para ninguém. Isso para mim é um referencial. Então, a forma como você me vê, para mim, você pode ter uma ideia a meu respeito, mas a ideia que você tem a meu respeito não me ajuda em nada. Se for muito boa, ou até mesmo se for pior. O que me ajuda é a verdade que eu sei a meu respeito. Você entende? Porque eu sei aonde estou e sei o que preciso fazer para melhorar. Isso é o meu referencial. Porque quem carrega a presença dele sou eu. Eu sei que você também carrega, mas eu cuido do lugar, do templo onde ele está aqui em mim. Não posso cuidar do lugar onde ele está em você, mas posso cuidar do lugar onde ele está em mim. Sabe, meu querido, a partir disso as coisas começam a acontecer. A partir do momento que você entende que você vai tornar aquilo que habita em você uma realidade, você vai fazer com que a luz que existe, com que o poder que existe em você brilhe na sua casa, e brilhe na sua família, e brilhe no seu ministério, ou em qualquer lugar que você vá ou faça, vai depender da clareza e da fé com a qual você vai despertar essa realidade da presença dele em você. Porque ela não pode ser alguma coisa que é um símbolo, ou é apenas um pensamento, ou não é uma realidade. Ou você entende que é uma verdade, e caminha dessa maneira, e usufrui desse poder, usufrui dessa graça, usufrui dessa verdade, ou então você vai ficar apenas com uma coisa meio religiosa. Eu me lembro de Israel. Israel foi tirado do Egito, e a Bíblia fala sobre algumas coisas que eles tinham que fazer lá. A Bíblia fala sobre o sacrifício que eles tiveram que fazer no deserto. Né? A Bíblia fala sobre o comportamento que eles deviam ter e as leis que foram dadas. Aquelas leis, segundo a Bíblia, apontavam para Jesus, apontavam para quem ele viria, porque todo mundo precisava de salvação. O mundo precisava de salvação, todos tinham que alcançar a salvação que viria através de Jesus, que era o prometido desde Gênesis. E quando ali as regras foram dadas, as leis foram dadas, tudo deveria apontar para Jesus. Mas o fato é que depois de algum tempo, em que eles faziam aquilo, em que eles realizavam aquilo, em que eles levavam aquelas ofertas, em que eles festejavam, faziam aquelas festas que eram determinadas de tempo em tempo, eles começaram a fazer aquilo de uma forma automática. E depois de um tempo, aquilo não trazia a memória sobre alguma coisa que viria, não levava-os para o futuro, não fazia-os ver uma promessa, não, era apenas um ritual de obrigação que existia por alguma coisa que foi pedido. Então aquilo ficou, não só deixou de ser uma realidade na vida deles, como se tornou um peso, cumprir algumas coisas. Eles não viam que era uma promessa para uma coisa poderosa que iria acontecer no futuro, mas começaram a ver aquilo como uma obrigação, alguma coisa tinham que fazer, e já era, como não tinha um propósito em si, não era uma coisa que apontava para algo melhor no futuro para eles se esqueceram do que era aquilo, que simbolizava. Eles simplesmente começaram a não ver prazer no que estavam fazendo. Sabe, o reino de Deus, quando você está com ele o tempo todo, ele é muito ativo, ele não para. Ele é como um rio que não para de correr. Mas quando você não está ligado, é como uma coisa parada, sem vida e triste. Não tem movimento. Aquilo se torna algo esquisito e estranho. Sabe, Caim ofereceu, a Bíblia não diz quanto tempo eles faziam isto, mas Abel ofereceu o melhor que tinha, foi lá e deu uma oferta boa para o Senhor, e uma oferta que era um cordeiro, né? Enquanto Caim, que trabalhava na terra, ele pegou ali do que tinha, que era das coisas da terra, mas a Bíblia fala que Abel pegou o melhor que tinha, ele pegou a melhor coisa que tinha, ele separou o melhor dos seus animais, né? Que era puro, e então levou ao Senhor. E Caim diz que apenas pegou, ele não separou o melhor, ele não fez nada disso, ele apenas pegou. Caim tinha caído numa situação ritual, ele não tinha entendido que era diante de Deus que ele estava indo todos os dias, ele não tinha entendido que era o contato com Deus que ele tinha, ele apenas pegou aquilo e levou
para lá. E Deus disse a ele: Caim, Deus não estava interessado nem na oferta, não era oferta, não era aquilo, não era aquele cordeiro, e nem era aquelas coisas da terra. Não, aquilo determinava como estava o coração deles. Você entende? Aquilo mostrava como estavam eles por dentro. E Deus avisou Caim. Falou: Caim, o pecado está batendo na tua porta. Ele recusou a oferta dele, não por causa disso. A Bíblia fala que Deus recusou Caim e sua oferta. Caim foi recusado primeiro. Falou: o pecado está batendo na sua porta e cabe a você dominar sobre ele. Caim não ouviu. Dia depois, ele foi lá e matou o seu irmão. Sabe, é possível que a gente esteja trazendo coisas sem alegria e aquele envolvimento com o Senhor envolvido. Não faz nada, não muda nada. Tem gente, por exemplo, em culto estamos falando com muitos crentes, talvez alguns não sejam, eu vou falar com vocês depois. Mas oferta mesmo, essa não é o... Não, mas oferta mesmo, oferta de dinheiro, quando você vem trazer na hora do dízimo ou da oferta. Tem gente que tira ali, joga lá, qualquer valor. Não é o valor em si, segundo a Bíblia fala. Mas o culto nunca foi você fazer as coisas sem envolvimento pessoal. E sempre foi o melhor que você pode fazer. Quando o culto não tem muita importância, eu estou falando sobre você olhar para você mesmo, não estou falando o que você deve fazer. Eu devo dar uma oferta maior? Não, eu estou mandando você avaliar como é que está o seu coração lá atrás. Amém, irmãos? Eu não estou falando sobre o que você vai dar, não, eu estou falando, avalie o porquê você está fazendo algumas coisas. É assim que eu faço comigo. Quando eu vejo que alguma coisa para mim não é real, não é como deveria ser, eu busco o que causou isso em mim. Por que não estou sendo autêntico? Porque onde eu parei, aonde eu errei, o que eu deixei para trás, então eu busco o Senhor e Ele me fala, como falou com Caim. Eu corrijo, então corrijo dentro de mim e aquilo volta, e eu começo a fazer as coisas com outro coração, e a alegria está presente. Eu quando estou ali no culto, eu não estou pensando religiosamente, eu estou dando a Ele. Quando eu estou cantando para Ele, eu estou falando, eu não sei quem está cantando para Ele lá dentro, mas eu estou. Você entende, meu irmão? Porque eu estou avaliando o meu coração, eu sei quem eu estou carregando dentro de mim, eu sei que um dia eu vou estar diante dEle, como você também vai estar. Sabe, meu querido, eu não sei o planejamento que nós fazemos aqui na terra. Eu sei que nós temos planos e propósitos diferentes. Eu sei que nós temos coisas diferentes que Deus separou para a gente. Não sabemos o que é, muitas vezes, Deus vai nos revelando algumas coisas com o tempo. Outras nós sabemos, outras Ele vai revelando depois, se eu vou caminhando com Ele. Mas, meu querido, o que eu posso saber, o que eu sei e posso saber, é que essa consciência pessoal, que não faça com que as pessoas possam me elogiar ou não. Por exemplo, eu não sou estimulado pelo elogio e não sou desestimulado pela crítica. Amém? Você não pode me fazer sentir melhor se me elogiar. E não pode me fazer sentir pior se me criticar. Por quê? Porque eu estou dentro de mim certo do que estou fazendo. E outra, como eu falei aqui, já falei, se você me elogiar, eu vou saber se você está exagerando ou não, porque eu me conheço mais do que você. Então eu vou saber que esse cara não está sabendo nem o que está falando, ele está me elogiando, ele está exagerando a meu respeito. Mas é bom que eu saiba, porque eu não paro nenhum crescimento em mim. Eu não paro de trabalhar em mim. Você entende? Então não se engane com os elogios que te fazem. Porque os elogios, na maioria das vezes, não são verdadeiros. Eles são verdadeiros de quem vem, porque a pessoa está sendo sincera. Mas não são verdadeiros na essência, porque não dizem respeito a quem de fato você é. Eu sei quem devo ser, sei que Deus me chamou para ser, sei que eu não sou quem nasci, sou melhor do que nasci, porque eu fui renovado, fui feito uma nova criatura, não sou mais quem eu era. Eu tenho uma história escrita para mim, eu tenho um caminho para caminhar. Eu sei que a história que é escrita é eu segurando a caneta e Deus escrevendo com a mão dele na minha mão, ou seja, nós dois estamos juntos. Eu boto ali, eu caminho e eu falo as coisas.
Sabe, você é um homem, eu não sei se você, eu sei que deve ter solteiros aqui também, e pessoas casadas, né? Sabe que se você se casou, né, a Bíblia conta que você deve permanecer casado com sua esposa. Amém? Não separe dela. Não faça isso. Se você quer saber mais do que isso, leia a sua Bíblia e você vai ver por que você não deve separar dela. Fique com ela. Se você não casou, ore e busque saber na Bíblia qual vai ser o comportamento que você tem ao se casar. Sabe, o nosso futuro está ligado a um projeto divino que Deus quer me dirigir e me avisar de coisas. Eu me lembro uma vez de um testemunho dado por um homem chamado Bayless Canley, que ele conta isso, não sei se é um livro dele, Paternidade Espiritual, não, é uma mensagem que ele trouxe. E ele falou sobre que um amigo dele estava interessado em uma menina, estava interessado em alguém, e ele não sabia, ele na verdade namorava com essa menina, estava noivo, prestes a casar. E ele era alguém que buscava o Senhor e orava muito. Ele tinha intimidade com o Senhor. E Deus falou com ele. Mas não falou com ele assim, olha isto, ou dando uma palavra. Apenas ele tinha um incômodo grande. Sempre estava perto da menina, ele tinha um incômodo. Né? Ele não era um incômodo bom, era um incômodo ruim. Ele gostava muito dela, disse que ele amava a menina, mas quando ele chegava perto dela, ele tinha esse incômodo. Aí isso aconteceu tantas vezes que ele resolveu chegar nela e falar para ela, eu quero terminar o nosso relacionamento, não há nada que eu vi em você, apenas porque eu não estou entendendo que é para nós continuarmos. Enfim, terminou com ela, talvez ela não tenha entendido. Enfim, tempos depois, ele descobre que ela era uma garota de programa, e ela frequentava a igreja lá, mas ela tinha uma vida esquisita, né? Mas ele não sabia. Nunca soube disso. Deus o avisou. Como é que vai ser o seu futuro? Um detalhe como esse pode comprometer toda a sua vida. Você entende o que eu estou te falando? Não carregamos a presença de Deus em nós para apenas porque Ele não tem onde morar. É porque Ele quer ser parte da minha história, ser parte daquilo que eu faço. Sabe, meu irmão, a vida que você vive, a forma como você vive é importante para Deus. Deve ser importante para você também. Deus nos tem chamado para andarmos com Ele dia após dia, com consciência clara de quem Ele é. Quando eu tinha 7 anos de idade, ele tem 12, né? Deus falava comigo na cama. Eu orava pela minha mãe, porque minha mãe trabalhava muito cedo, ela levantava madrugada, ela trabalhava na lavanderia de um hospital. E eu não sei, 7 anos de idade, meu irmão, pensa que alguém pode pensar em 7 anos de idade. Eu ajoelhava, sabe o que eu pedia? Deus, não deixa minha mãe morrer. Não deixa minha mãe morrer. A oração que eu fazia, com 7 anos de idade na minha cama. Deus ouve uma criança porque ela não tem ainda, ela não pecou, não tem a consciência ainda do pecado. Dessa idade não. E eu orava pela minha, não me lembro de ter orado pelo meu pai, mas orei pela minha mãe. Minha mãe está viva até hoje, né, forte, uma mulher firme, servindo ao Senhor, né, e ela aguentou isso. Minha mãe quando nova, ela chegou a ir para um hospital psiquiátrico, por causa do meu pai. Ficou pouco tempo lá, internado no hospital psiquiátrico, mas chegou aí. A vida da minha mãe não foi fácil, mas eu com 7 anos fui levantado pelo Espírito Santo para orar pela minha mãe. E eu orava, meu irmão, e hoje aquela oração foi o que ajudou, acredito, a minha mãe permanecer até hoje. Sabe, Deus, Ele quer estar envolvido com o nosso futuro, Ele está enxergando coisas lá na frente e pode nos fazer orar por elas hoje, pode fazer você entender isso tudo hoje. Sabe, não espere o problema chegar para você começar a lidar com ele. Ande com Deus para você saber dele antes de chegar. E você saber o que fazer quando você chegar lá. Você vai ter uma instrução. Você vai orar e impedir que muitas coisas aconteçam. Quando você entende que a bênção está em você, a informação pode chegar antes, muito antes.
Você pode saber por que está orando. Você pode ser levantado pelas madrugadas ou não. Você pode entender algumas coisas. Essa percepção que aquele homem teve, aquela pessoa teve. Sabe, andar com Deus é um mar de movimento. As coisas estão acontecendo. Se na sua vida as coisas estão muito calmas, né? Se você não percebe ninguém falando, você não percebe Deus falando nada, tem coisa errada, meu irmão. Porque quando você anda com Ele, o mar fica sempre agitado. O mar das coisas de Deus estão sempre se movendo. Você está sempre tendo uma atitude de fé, um comportamento aqui, outro comportamento ali, um desafio que vem do diabo para cá, e você sabe como fazer, uma instrução divina sobre alguma coisa, sabe, a gente não fica perdido. Eu carrego a revelação dentro de mim, eu carrego Deus dentro de mim, essa consciência me faz saber que eu estou à frente do diabo muitas e muitas vezes. Ele não está na minha frente, eu estou na frente dele. Os problemas não estão na minha frente, eu estou na frente dos problemas, se eu carrego e entendo, e eu tenho consciência dessa presença. Quando você está em casa, entrando lá, você sabe que está levando essa presença. E quando vem um problema, você não chora. Amém, irmãos? Eu aprendi a não chorar. Se a forma de carregar a arca é essa, eu choro diante do Senhor, me alegro diante dele. Pulo, salto, né? Em casa faço isso. Mas eu aprendi que se carrega a arca com alegria, com júbilo, com gritos de júbilo. Que se carrega a presença de Deus dessa forma. Então, se eu estou carregando Ele, por que eu choraria? Se a vitória está nele, Ele está em mim, por que eu choraria? Só se eu não estou andando, não estou tendo consciência disso, e não sei que é Ele que eu carrego. Você imagina eu carregando algo poderoso em mim e chorando porque estou preocupado com o problema. A consciência é tudo na vida do cristão, a clareza sobre como ele acredita naquilo que é literalmente ou é literal na Bíblia. A presença de Deus em nós é literal, é verdadeira, ela está em você. Você pode não crer nela e ela não pode não ter essa função, mas você pode, se você nasceu de novo, ela está aí e você precisa saber como carregá-la. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Eu gosto disso, não é como eu sou, mas porque eu sou. É como se ele dissesse: olha, porque eu sou, estou em você, você precisa ser santo também. E eu sei que eu sou sempre na frente do diabo, sempre na frente dele. Ele nunca chega antes de mim, porque quem habita em mim conhece tudo, conhece todas as coisas, e me revela antes mesmo que venha a acontecer. Essa é a vontade divina. Deus não quer que você fique pego de surpresa, não. Até mesmo uma coisa que você não sabia que viria, você está preparado para aquilo. É como se Deus te avisasse: olha, fique tranquilo, vai aparecer um negócio aí, mas é só um vento, vai passar e nem vai te abalar. Sabe, homens, na minha casa, eu tenho a responsabilidade de dizer à minha família, ou de assegurá-las que está tudo bem. Eu sei que minha esposa também carrega a presença do Senhor, meus filhos também. Mas Deus colocou no homem a responsabilidade de cabeça da casa ou do lar. O pai é um exemplo de como servir ao Senhor, mas também é um exemplo de calma, é um exemplo de integridade e é um exemplo de quem sabe, ou de segurança para a família, de quem sabe o caminho que está andando e que pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo no final. Não é? O filho vai olhar para o pai, ele vê um problema, ele vai olhar para o pai e vai olhar e vai ver que o pai está calmo, pai, então deve estar tudo bem. Não é? O filho vai olhar e todo mundo sabe, ele já ficou sabendo que o problema é grande, mas ele olha para o pai está rindo, brincando, está alegre e fala: bom, meu pai está rindo, está brincando, porque está tudo bem. É lógico que o pai está crendo e está não olhando para a circunstância, e está olhando para a palavra, e se alegrando com o que Deus diz, lutando contra aquela informação para ficar firme naquilo que tem de Deus. E aquilo que a forma como ele age, a maneira de como ele responde aquilo, determina se ele está crendo ou não. Então, se houver a preocupação, se houver a ansiedade, se houver aquelas palavras que são trazidas pelo problema, é óbvio que todo mundo vai perceber que o problema é grande e está acontecendo e provavelmente vai pegar todo mundo. Mas se ele olha para o pai, olha e vê o pai alegre, brincando, né, e está vindo uma tempestade aí, parece que tem uns tornados ali, girando tudo quanto é lado, e o pai está brincando, e fala: bom, vou brincar também, meu pai não está vendo problema nenhum acontecendo. Ele confia tanto no pai que não vai fazer isso. Sabe, a gente passa isso para a nossa família.
Você passa uma segurança ou não? Ou passa desespero? Não estou dizendo que você não deve ensinar ao seu filho as responsabilidades da vida, deve fazê-lo. Mas principalmente confiar no Senhor. Principalmente esperar nele. Quando você fez tudo o que era a sua parte fazer, fique tranquilo que a de Deus não vai falhar. A dele não falha. É como Elias preparou o lugar para o holocausto, o fogo veio. Amém, irmãos? Ele preparou o lugar e o fogo veio. Você faz a tua parte, a dele ele não vai falhar. Quando você prepara as coisas que tem que ser feitas, ele diz, ande dessa forma, fale desse jeito, não fale isso, nem faça aquilo, não crie isso, não tenha isso no seu coração, domine suas emoções, domine seus sentimentos. Quando ele fala para você fazer isso, ele sabe que você pode fazer essas coisas. E você prepara o lugar para ele fazer aquilo que ele faz. E faz bem. Deus faz bem. Deus tem prazer. Deus, se você percebeu lendo a sua Bíblia, que Deus, ele não só, ele vem a teu favor, mas Deus, ele vem a teu favor, ele sempre faz de uma maneira que humilhe o diabo. Sabe, ele não só faz você vencer, ele faz o diabo parecer ridículo. Amém? Por exemplo, Davi e Golias. Podia ter levado pelo menos um guerreiro maior, né? Do tamanho de Golias. Não, levou um com estilingue. Levou um com estilingue para derrubar um gigante todo armado, habilitado, sabe, que tinha conhecimento do que fazia. Um estilingue, né? Que era uma funda. Jogou uma pedra e derrubou um gigante para humilhar mesmo. Quer dizer, eu acho que os filisteus não queriam espalhar essa ideia. Pode ser que os filisteus falem, não, eles levantaram um guerreiro bem grande, poderoso, talvez tivesse feito isso, eu faria se fosse do lado contrário. Do que dizer, não, o menininho foi lá com uma pedra e derrubou o nosso gigante. Porque esse é humilhante, não é? Um gigante de 3 metros de altura, alguns diziam que tinha até mais. Não é? Ele estava lá todo habilitado com o seu escudo, com a sua lança, que pesava sei lá quanto, acho que Davi nem conseguia segurar a lança desse homem, mas ele, com uma fundinha, foi lá e jogou, caiu, vivo ainda, e ele foi lá e acabou de fazer o trabalho. Eu aprendi isto. Quando eu olhei para mim, eu tinha mais cara de Davi do que de Eliabe. Não por causa, não estou falando do meu coração, estou falando da minha aparência, né? Eu olhei para mim e falei, vem cá, eu não tenho cara de um lutador, não tenho cara de um guerreiro. Mas se Deus pôde fazer isso com um homem que não tinha essa cara, o que ele precisou? Do coração. Bom, então isso eu posso ter. Amém? Então não importa qual seja a sua formação, a sua cara, nem a sua capacidade, não é importante para o Senhor. Se você é isto ou aquilo, não, também não. Ou se você não é nada, como eu, não era, hoje eu sou. Hoje eu sou filho de Deus, meu pai é Deus e eu sou um dos filhos de um rei, ou seja, eu sou, como diz Teleósmo, eu pertenço à realeza. Amém, irmãos? Mas eu não era nada, eu não valia nada, e ainda não sou nada sem ele, sou o que sou por causa dele. Então eu tenho no meu coração tristeza de magoá-lo. Eu tenho em minha mente a tristeza por magoá-lo, por deixá-lo pensar que eu não o amo de fato. Deus está querendo pessoas que são assim e que andam assim. Amém, irmãos? Entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Caminhe com Ele. Você não tem futuro sem Ele. Você não tem futuro sem ouvi-lo. Você não tem futuro sem orar. Você não tem futuro sem ler. Amém, irmãos? Não existe futuro para a gente, mesmo que você frequente uma igreja, se você não tiver relacionamento com Ele. Você precisa conhecê-lo e respeitá-lo na sua casa. A sua família precisa ter entende o que eu estou falando? Um pastor lá dentro. Você ser pastor dos seus filhos e da sua esposa. Você se dizer a eles o que fazer, como fazer. Eles precisam ver Deus na vida deles, um homem de verdade funcionando, né? Se você amanhã mais tarde,
porque falou a verdade em algum lugar, perderam o emprego, fique tranquilo, você não depende de emprego nenhum. O Deus do favor, e você crê na palavra, você crê na verdade, se alegra, né? Se por dizer a verdade, por falar a coisa certa, por fazer o que é correto, você não perdeu nada não. É como José. José fez o que era certo, foi enviado lá para ser escravo. Fez o que era certo, chegou na casa de Potifar, fez tudo certinho. Não fez nada de errado lá, mas foi acusado de uma mentira, foi mandado para a prisão. Mas, meu irmão, o que nunca se afastou de José foi a presença de Deus que estava lá. Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. E ele também respondia favoravelmente a Deus. Ele não queria pecar, ele não queria fazer o errado, ele não queria ceder às tentações. Você entende? Os dois trabalhando juntos, Deus e José. Então José foi para a cadeia, ficou lá um tempão, e depois que saiu de lá foi para onde? Para o palácio, ou para o lugar de Faraó, para ser o segundo homem que estava lá. Sabe, meu querido, eu quero desafiar você. Eu quero que você entenda que a sua vida pode ser diferente e que Deus pode fazer algo na sua vida exatamente grande, como Ele quer fazer, se você se despontar para isto, se você quiser fazer. Veja que ninguém vai acordar você pela manhã ou sei lá, durante o dia para você orar. Ninguém vai despertar você para ler a sua Bíblia. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Ninguém vai te dizer que você tem que limpar os seus pensamentos. Ninguém. Ninguém vai dizer a você aonde você está errado. Ninguém. Você é responsável por limpar a sua casa. Amém, amados? Você é responsável por deixar tudo limpo aí. Você é responsável por ser um adorador pessoal. E que os seus filhos, olhando nos seus olhos, vejam Deus. Se você tem filho, né? Olhando nos seus olhos, vejam Deus. Amém? Enxerguem Ele. E não tem nada que dizer, meu filho, ele sabe. Ele me conhece perfeitamente. Hoje mesmo já mandei uma mensagem para ele. Ele tem 18 anos. Todo dia de manhã, eu mando uma mensagem da palavra de Deus para ele e mando embaixo um verso. Todo dia. Eu deixo que ele saiba. Eu quero que ele conviva com a palavra de Deus. Ele sabe quem está mandando para ele, vive o que está mandando. Eu não quero apenas que meu filho frequente uma igreja. Eu digo, filho, eu sei que uma igreja não vai deixar você melhor. É você que faz isso. Uma igreja não te leva a ter relacionamento com Deus, ela te aponta o caminho. É você que faz isso. E meu filho tem buscado isso. Eu vejo ele orando no banheiro, vejo ele orando em casa. Ele me manda coisas sobre o que está acontecendo fora. Ele me desperta para lugares que está tendo movimento de oração. Ele tem 18 anos. Se o meu filho não puder ver isso em mim, meu irmão, eu estou derrotado como ministro. Eu não deveria nem estar aqui falando com vocês. Você entende o que eu estou dizendo? Por que eu estaria aqui? Se na minha casa eu não sirvo, por que serviria fora dela? Amém, irmãos? Quero que você fique de pé, eu terminei.